Olá pessoal, eu sou o Vinícius e nesse vídeo vamos resolver o problema da plataforma URI Online Judge número 1932. Peço que vocês leiam atentamente o enunciado do exercício antes de prosseguirem com a visualização desse vídeo. De maneira geral, o enunciado diz que existe um investidor que quer investir no mercado de ações e esse investidor contrata uma empresa especializada nesse tipo de investimento. E o investidor tem muito dinheiro e ele observou aí durante N dias os preços das ações de uma determinada empresa. Aí ele ficou pensando qual que é a quantidade máxima de lucro que ele poderia ter, considerando que ele vai adotar um perfil conservador. Isto é, ele pode comprar no máximo uma ação e ele não pode comprar duas nem três, exatamente uma ação. Mas a partir do momento que ele compra uma ação, ele pode vender essa ação, mas em dias diferentes. Tipo, em um dia ele só compra uma ação, aí ele pode vender a ação em outro dia, mas o preço de compra e de venda depende do valor da ação da empresa no determinado dia. Ele não pode, por exemplo, comprar a ação no dia 1 e no dia 2 vender essa ação que ele comprou conforme o valor que ele pagou no primeiro dia. Ele vende a ação que ele comprou com base no preço do dia atual. Bom, e quando ele compra uma ação, a empresa que está auxiliando ele nesses investimentos cobra uma taxa fixa de $C por compra. Não na venda, apenas na compra. Então, esse é um detalhe importante. Assim, o exercício pede que a gente calcule o lucro máximo que o investidor poderia ter, considerando aí um intervalo de N dias, em que por cada dia o preço das ações dessa empresa que ele está interessado pode variar. Bom, para analisar esse lucro máximo que o investidor pode obter, temos que analisar o preço das ações dia a dia e como que o investidor vai se comportar durante esse período. Se comportar no sentido de ele vai comprar a ação no primeiro dia e depois ele vende essa mesma ação no segundo dia, conforme o preço da ação no dia, né? Ou então ele deixa para comprar a ação só no terceiro dia, no quarto dia e assim sucessivamente. Como a gente tem que analisar muitas possibilidades, é quase que uma estratégia aí por força bruta para fazer análises de todas essas possibilidades. Vamos ilustrar por meio de uma árvore de recursão qual que é a ideia do problema. Bom, então vamos ilustrar como que funciona a ideia de comprar e vender essas ações pelo investidor. Vamos considerar aqui um caso que nós temos um intervalo de 3 dias. Em cada dia, vamos colocar aqui dia 1, 2 e 3. O valor da ação dessa empresa que ele está interessado em cada dia, vamos supor que seja 90 no primeiro dia, 80 no segundo dia e 120 no terceiro dia. Vamos supor que a taxa de suporte aí da empresa a cada compra de ação seja igual a 20. Então, a cada compra que o investidor faz, ele vai ter que desembolsar, além do valor da ação, vai ter que desembolsar a taxa da empresa. Então, nós vamos também desenhar a árvore de recursão para representar graficamente como que é o comportamento deste investidor. O estado dessa árvore de recursão vai representar a grana que o investidor tem no momento. E quando o investidor comprar uma ação, esse valor a gente tem que subtrair do valor que ele tem. Se ele vender uma ação, a gente soma ao valor que ele tem aqui no estado, que é representado por esse nó na árvore de recursão. Bom, inicialmente então ele não comprou nenhuma ação, aí vamos ver aqui que ele compra uma ação. Vamos colocar como legenda aqui, quando ele compra a ação 1, vamos falar aqui, né? CJ significa que compra a ação no dia J. Ação no dia J. O N aqui significa não, tá? Outra notação que a gente vai usar é o V, né? VJ. Vende a ação no dia J. E o não, né? Se a gente colocar esse NV, significa que ele não vende a ação.
Bom, então vamos analisar o comportamento desse investidor no decorrer dos dias. No primeiro dia, o investidor pode comprar a ação está custando $90, e se ele decidir comprar essa ação, então ele vai desembolsar $90 mais 20 da taxa. Então ele vai ter aí que desembolsar $110, então fica aqui menos $110 de dinheiro que ele tem que desembolsar. Ele também pode decidir não comprar a ação 1, então ele não desembolsa nada. Ok, passando para o segundo dia. No segundo dia, o valor da ação está valendo 80. E no caso em que ele compra a ação no primeiro dia, no segundo dia ele não pode comprar nenhuma ação, porque ele tem um perfil conservador conforme tem o enunciado. Ele só fica com uma ação por vez. Aí, se ele tem uma ação em mãos, ele pode vender a ação. Então ele vende a ação aqui no dia 2. Se ele vender essa ação, a ação está valendo 80. Ele não vai ter lucro, né? Ele vai ter prejuízo. Ele vai ficar aqui com o valor de menos 30. Se ele decidir não vender essa ação, ele não vende a ação 2, ele permanece com menos 110. Tá? Então, esse caso aqui ilustra, ele não tem nenhuma ação e aqui ele permanece com a ação. Se o investidor não comprou a ação 1, ele pode comprar a ação 2. No dia 2, quer dizer. Comprando a ação no dia 2, a ação está valendo 80, então ele vai desembolsar $80 mais 20 da taxa da empresa. Então, ele desembolsa aí $100 no total. Ele também pode decidir não comprar a ação no dia 2. E aí continua. Ele não desembolsou nenhum valor. Por fim, vamos analisar agora a ação no dia 3. Considerando que o investidor comprou a ação no dia 1 e vendeu uma ação no dia 2, ele não tem nenhuma ação, o investidor pode comprar a ação no dia 3 novamente. E se ele comprar a ação no dia 3 novamente, o custo dessa ação está 120 e a taxa que a empresa cobra é 20. Então, ele tem que desembolsar 140 no ato da compra dessa ação. E aí, ele já está com 30 de prejuízo, o investidor vai ficar com menos 170 de prejuízo. Ele também pode decidir não comprar a ação no dia 3, e aí permanece com menos 30. Aqui como lucro. Um lucro negativo, né? Um prejuízo. Considerando que ele comprou a ação no dia 1, aí ele não vendeu a ação no dia 2, então o investidor ainda está com uma ação, resta ele vender a ação no dia 3. Ele pode vender a ação no dia 3 e ficar... A ação no dia 3 está valendo 120. Se ele vende, então, ele vai ter um lucro aí de $10. Ele também pode decidir não vender a ação no dia 3 e permanecer com menos 110 de prejuízo. Opa, então teve uma combinação aqui de medidas que ele tomou. Tipo, comprou a ação no dia 1, não vendeu a ação no dia 2, ele ficou com a ação. Aí ele vendeu a ação no dia 3, porque a ação no dia 3 estava lá, tendo um valor mais alto. Aí ele teve um lucro ali de $10. Então isso é bom, né? Já estamos encontrando aí uma solução. Vamos considerar o caso agora em que Vamos considerar agora o caso em que o investidor não comprou a ação no dia 1, aí comprou a ação no dia 2, ou seja, ele está com uma ação em mãos, então ele não pode comprar uma ação nova, ele só pode vender a ação. Aí ele vai ter que vender a ação no dia 3. No dia 3, essa ação está valendo 120. Aí ele vende ela e vai ter $20 de lucro. Ele também pode decidir não vender a ação no dia 3, permanecendo com prejuízo de menos $100. Por fim, se o investidor não comprou a ação no dia 1 nem no dia 2, ele pode decidir, então, ele não está com nenhuma ação, ele pode comprar a ação no dia 3. Então, considerando que a taxa que ele tem que pagar no ato da compra para a empresa, ele vai ter um prejuízo de $140. Vai ter que desembolsar aí $140.
Aí ele pode decidir também não comprar a ação 3 e ficar com 0. Bom, então analisamos todas as possibilidades e a possibilidade que dá o lucro para esse investidor é essa daqui, ó, esse ramo aqui que a gente tem a folha, o estado, né, a folha cujo estado possui o maior valor, que é 20. É a ação aqui que você não compra a ação no dia 1, compra a ação dessa empresa no dia 2 e depois vende essa ação no dia 3. Então, você tem aqui esse 20 de lucro. Agora, vamos implementar uma solução para esse problema. Se eu for implementar esse problema utilizando força bruta, eu vou obter uma complexidade de O de 2 elevado a n, certo? Como vocês podem ver aqui nessa árvore de recursão. E aí, essa complexidade computacional, considerando os limites dos casos de teste, vai me levar ao veredito Time Limit Exceeded após a minha submissão aqui no URI Online Judge. Então, eu preciso de uma abordagem mais eficiente e, por isso, eu escolhi utilizar uma programação dinâmica. Eu vejo aqui a existência de estados repetidos, certo? E eu não quero ficar fazendo recálculo desses estados. Tá? Por exemplo, eu tenho mais estados repetidos aqui, então eu calculo a solução uma vez e eu vou armazenar essa solução em uma tabela. Aí nas vezes seguintes que eu acessar um estado aqui na árvore de recursão, basta eu acessar o valor na tabela e assim eu não preciso mais fazer nenhum recálculo, então eu ganho tempo com isso. Bom, então eu vou abrir o editor de texto e implementar essa solução aqui. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura dos dados da entrada. Inicialmente, a primeira linha contém os inteiros, dois inteiros N e C. Então, vamos fazer a leitura desses inteiros N e C. E a segunda linha contém N valores inteiros relacionados aos preços das ações entre os dias 1 e N. Então, vamos fazer a leitura desses dados de entrada. Vou colocar aqui, então, uma variável V. Aí eu vou colocar, né, o nome da variável aqui cotações, pushback V. Então, tá aí a leitura dos dados da entrada. Eu vou imprimir a resposta aqui. Vou criar uma função para fazer a programação dinâmica disso. Uma função de programação dinâmica. Tá? Depois a gente preenche aqui os parâmetros dessa função que a gente vai criar. As variáveis NC eu vou deixar elas declaradas globalmente. E também vou criar uma tabela, uma vez que a programação dinâmica precisa da tabela. Vou criar aqui a função que resolve, uma função recursiva que vai resolver o problema para a gente. E essa função vai receber o dia que eu estou analisando, os valores, né? Falando nisso, falta criar aqui o vetor de cotações, né? E a gente pode ver na árvore de recursão que eu tenho que analisar, levar em consideração o comportamento. Eu quero saber se eu comprei uma ação ou não, né? Se eu estou com uma ação ou não. Isso é importante para ver como que eu vou expandir aqui os ramos. Aí eu preciso saber aqui, né, se eu comprei uma ação ou não. Aí eu considero, né, o dia que eu estou. Vocês podem ver aqui na árvore de recursão que cada dia é relacionado a um nível da árvore de recursão. E aí as ações que eu tomo no comportamento do investidor, eu tenho que levar em consideração também, porque o estado vai depender, o estado da árvore de recursão depende do tipo de ação que eu tomo aqui, que o investidor toma, né?
Primeiramente é tratar o caso base. Como que a gente parou essa árvore de recursão aqui? A gente parou quando a gente acabou de analisar os dias, certo? Bom, então, fazendo aqui, né, tratando o caso base, se o dia for maior ou igual a n, lembrando que o n é uma variável global, basta eu retornar a zero. Então, esse é o caso base da nossa solução. Vamos analisar agora o comportamento do investidor no decorrer dos dias, isto é, se ele compra a ação, no dia seguinte ele não vai poder comprar outra ação, ele só vai poder vender ou ficar com a ação, ou se ele não tem uma ação, ele pode comprar a ação ou decidir também não comprar e ficar sem nenhuma ação. Então a variável comprou vai guiar isso para a gente, é uma variável binária, em que o 1 se comprou for igual a 1, significa que ele tem uma ação, ou seja, ele comprou uma ação, se comprou for igual a 0, significa que ele não tem nenhuma ação. Então essa relação de recorrência é um pouco mais complexa, mas vamos tentar destrinchar aqui para ficar bem claro. Vamos fazer o else primeiro, que é quando o investidor não tem nenhuma ação. Ele não comprou nenhuma ação. Então, se ele não tem nenhuma ação, ele pode continuar sem nenhuma ação, ou seja, chega num dia, ele não compra ação. Então, isso aqui é o quê? A gente chama essa mesma função dp para o próximo dia, dia mais 1. Então, o dia aqui é um parâmetro dessa função. E eu tenho que indicar que o investidor continua sem ações. Vou criar outra variável chamada comprar, que é quando o investidor compra ação. Então, para o próximo dia, eu vou chamar a função dp, indicando que o investidor comprou uma ação. E eu tenho também que indicar o estado que fica aqui no nó da árvore de recursão, né? Quando eu vou fazer uma nova chamada, que é quando eu faço essa transição aqui, eu tenho que indicar esse valor que mostra que houve um desembolso do investidor. Então eu tenho que pegar a cotação dessa ação no dia, indicada aí pela variável dia, e a taxa da empresa de investimento que está assessorando o investidor. Aí a variável comprar vai armazenar a solução para o problema, considerando o dia que a gente tem aqui até o dia N. Lembrando que essa é uma abordagem bottom-up de implementação da programação dinâmica. E o resultado é o que? A gente quer o valor máximo entre não compra e comprar. Porque a gente quer que o investidor maximize seu lucro no decorrer desses dias aqui, do dia até o dia N. Agora vamos analisar o caso em que o investidor ele chega no dia com uma ação comprada ou uma ação em mãos. Nesse sentido, ele tem duas opções. Ou ele permanece com a ação durante o dia, ou ele vende a ação nesse dia. Então, para vender a ação, a gente diz para o próximo dia que, bom, ele vendeu a ação, então ele vai ficar sem nenhuma ação. Então, a gente passa aqui para o segundo parâmetro, se ele comprou ou não, o valor 0. E a gente passa aqui também que ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, ao invés de subtrair, a gente soma aqui o valor da ação no dia. Não tem que colocar aqui a taxa da empresa, porque a taxa da empresa é cobrada apenas no caso da compra em um dia. O investidor pode decidir não vender a ação, então ele passa para o próximo dia, continuando com essa ação em mãos. Certo? E aí o resultado também é o maior valor entre vender e não vender. Para não ficar criando essas variáveis aqui, vamos simplificar. Eu não vou querer usar essas variáveis aqui, eu vou colocar essas atribuições diretamente aqui na função max dos resultados, da variável resultado, né? Então, vai ficar algo mais simples. E aí, eu pego aqui o max de vender e não vender, coloco aqui também no resultado. Aí eu não preciso ficar criando muitas variáveis. Bom, essa é a parte da força bruta. Agora falta eu armazenar o resultado numa tabela e colocar aqui um caso em que, se eu estou no determinado estado que eu já calculei a solução, eu não quero recalcular essa solução novamente, basta eu retornar o valor que está nessa tabela, evitando os recálculos. Então eu vou criar aqui uma tabela para o dia. O nome da variável aqui é tabela.
o dia e se comprou ou não. Esse valor aqui é igual a resultado. Para simplificar a vida aqui, eu já vou colocar tudo no return. Então, o resultado eu armazeno na tabela para esse estado aqui, determinado dia e a ação que ele tomou, não a ação da empresa, né? A ação que ele tomou, se ele comprou ou não, se ele tem uma ação ou não tem. E vamos colocar aqui a condicional se essa solução já foi calculada. Então, se a tabela do dia e se comprou for diferente de -1, aí eu retorno o valor dessa posição na tabela, que é o lucro. É o lucro que eu tenho já calculado nesse dia e a ação tomada. Então a tabela ela armazena o lucro máximo que pode se obter, considerando aí uma quantidade de dias durante os N dias e uma ação e a ação tomada, né? Vai ter tanto esse valor para quando ele tem ação em mãos ou quando não tem ação em mãos. Aí a tabela, como vai ser as dimensões dessa tabela? Vamos olhar aqui para os dados de entrada. Então o N ele varia de 1 até 2 vezes 10 elevado à quinta. Aí então a gente tem que colocar aqui 2 vezes 10 elevado à quinta. E nas colunas eu só tenho duas opções, né? Eu tenho ação ou não tenho, comprei ação ou não comprei. Então aqui a dimensão é igual a 2. Bom, então é isso daqui, né? A parte da função de programação dinâmica. Mas eu tenho que tomar cuidado aqui com os preços, né? Os preços eles satisfazem aí o intervalo de 1 até 1000. E considerando que a gente pode ter aí N 2 vezes 10 elevado à quinta, esse valor pode estourar um inteiro. Então eu vou ter que mudar o tipo dessa tabela para um tipo long. Aí vamos colocar o tipo da tabela como sendo long, o tipo de retorno da função como sendo long e criar aqui também a variável resultado como sendo long também. Aí aqui na função principal, o resultado que sai aqui da função de programação dinâmica também long. Aí eu já posso passar aqui os parâmetros iniciais da função DP na primeira chamada. Eu começo no dia 0 e eu ainda não tenho ações. Então essa é a chamada da função principal. Então vamos ver aqui se tem alguma... Ainda falta inicializar a tabela. Então vamos inicializar aqui a tabela. For int i que é igual a 0, i menor ou igual a n, i mais. For int i j é igual a 0, j menor ou igual. Na verdade aqui não vamos precisar fazer esse j não, né? São só duas colunas, a gente já pode colocar direto. Basta colocar aqui tabela na posição i que é igual a -1, tabela, e índice 0, -1, tabela índice i, coluna 1, também que é igual a -1. Bom, falta aqui criar a variável v. Vamos salvar esse arquivo como estoque.cpp. Vamos compilar. Chama esse binário de ações, então vamos executar. Vamos ver aqui como que fica as respostas para os casos de teste. Coloca aqui, resultado deu 20, então deu certo aqui para o primeiro caso de exemplo. O segundo caso de exemplo, 0, tá certo? Vamos para o terceiro exemplo. 220 deu certo também. Vamos submeter para ver o veredito do juiz eletrônico. Colando aqui o código, vamos submeter e aguardar o resultado final. Resposta aceita. A complexidade desse código fonte aqui é O de n vezes 2, porque a gente vai passar aqui por aproveitar o código que está aqui
Essa tabela ela tem n linhas e 2 colunas, então é O de 2 vezes n. É um código-fonte que é mais rápido do que se a gente fizesse uma abordagem por força bruta simples. Então, o uso aqui da tabela de memorização reduziu bastante aí o recálculo. O uso dessa tabela de memorização contribuiu bastante para reduzir o tempo, a complexidade computacional em relação ao algoritmo de força bruta simples. Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.